Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Planeta Mistério. As pontes são obras-primas da engenharia. A maioria delas são feitas de forma segura e com mais alto nível de cuidado. Porém, existem aquelas que são assustadoras e desafiadoras para quem as atravessa. De pontes suspensas a pontes de vidro. Algumas dessas estruturas são tão altas que podem fazer seu coração disparar e as pernas tremerem. Então prepare-se para uma jornada emocionante enquanto exploramos essas incríveis pontes que desafiam a coragem de qualquer um. Com vocês, as 20 pontes mais assustadoras do mundo. Mas antes de começarmos com este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E fazendo isso, nos estimule a trazer mais conteúdos interessantes. Sem mais enrolações, vamos começar! 20º lugar, Ponte Quechua-Chacra. A Ponte Quechua-Chacra, que se estende sobre o rio no Peru, tem a distinção de ser construída apenas com tranças de grama. Sim, eu queria estar inventando isso, mas não estou. Se seu primeiro pensamento foi que não há como isso ser forte o suficiente para aguentar qualquer coisa, tecnicamente você está errado. A grama por si só não é forte o suficiente para suportar muito peso. Mas quando pegamos fios finos e os trançamos, eles podem ser tão fortes quanto outras coisas. Também deve ser observado que a ponte não é uma que deve durar muito tempo. Na verdade, eles a substituem todos os anos em junho, o que é francamente muito trabalhoso, mas é o que fazem. Ah, e para aqueles que não querem arriscar, há uma ponte mais moderna disponível para você atravessar. Caso sinta necessidade, eu definitivamente escolheria essa última. 19º lugar, Ponte Suspensa de Hussaini. A Ponte Suspensa de Hussaini é uma que você encontrará no Paquistão e ostenta o título literal de ponte mais perigosa do mundo. Devo deixar a imagem falar por si só. Seus olhos não estão enganando você. Esta é uma ponte que tem uma passarela irregular, cheia de tábuas que nem mesmo são tábuas de verdade. São apenas pedaços aleatórios de madeira. Além disso, os trilhos estão enferrujados e, no entanto, por alguma razão, as pessoas estão mais do que dispostas a atravessar a ponte. Por outra razão, senão para testar seus nervos e habilidades. Você faz isso e eu basicamente faço qualquer outra coisa. 18º lugar, Ponte Suspensa de Vidro. Sim, você ouviu direito. Esta é uma ponte que tem vidro e não em suas laterais, mas sim no chão onde você caminha. A ponte de vidro está localizada em um parque geológico na China e tem placas de vidro que permitem ver centenas de metros abaixo do chão. Mas por que alguém gostaria de ver o abismo no qual poderia potencialmente cair e morrer se o vidro quebrar? Ninguém sabe, mas também não quero saber o motivo de coisas como o garfo ou as Kardashians foram inventadas. Então por que devemos tentar prever isso? Há um ou dois detalhes aqui. Apesar da vista assustadora, a ponte e o parque foram realmente invadidos por pessoas quando abriu pela primeira vez. Eles temeram ter muitas pessoas, então tiveram que fechar e fazer melhorias para a próxima vez. Parece que funcionou, mas não queremos tentar a sorte, nem queremos olhar para baixo nesta ponte. 17º lugar, as pontes de raízes. Agora me deixe levá-lo à Índia para ver essa ponte insana da engenharia natural. Depois que uma estrutura de bambu é esticada sobre o rio, as raízes da árvore, geralmente a de borracha, são manipuladas e entrelaçadas como bambu, até que se torne uma malha forte. Pode parecer uma coisa justa a se fazer, já que é uma malha forte, mas confie em mim, é muito mais complicado do que isso. As raízes são permitidas a crescer gradualmente e a se fortalecer com o tempo. Nas fases iniciais, apenas cerca de 15 a 20 pessoas podem atravessar uma ponte por dia. Isso significa que é perigoso ser uma das primeiras pessoas a atravessar a ponte. Isso não é nada bom. Pode levar até 2 décadas para que uma ponte de raízes vivas seja concluída. Pense nisso. Algumas dessas pontes modernas que falamos foram construídas em meses ou até alguns anos e ainda estão por aí hoje com risco mínimo. Mas isso, se não foi feito há mais de 20 anos, você pode estar em apuros. A ironia de tudo isso é que as pontes na verdade foram submetidas à Unesco para que possam ser honradas e preservadas. E eu concordo com isso, contanto que não me peçam para atravessá-las. 16º lugar, Ponte de corda de Carrick-a-Rede. A ponte de corda de Carrick-a-Rede foi originalmente construída por pescadores há mais de 250 anos. Eles pescavam salmão do Atlântico e por um longo tempo a indústria próspera marcou o local. Mas agora é uma ponte que é mais uma atração turística.
onde as pessoas podem realmente ir para ter uma bela vista da Irlanda. Tudo o que você precisa fazer é atravessar uma ponte suspensa que se pode sentir ser um pouco instável. Afinal, não estou brincando que esta é uma verdadeira ponte suspensa que conecta pontos que são basicamente rochas. Os vídeos que você pode encontrar sobre esta ponte mostram exatamente o quão alta é e o quanto pode ser divertido ir nela, ao mesmo tempo em que é muito perigosa em si. Agora, para alguns de vocês lá fora, pode não importar o quão perigoso é, porque você estará na Irlanda, provavelmente em um clima ótimo e terá uma vista maravilhosa, e depois terá todo o resto da Irlanda para explorar depois. No final, cabe a você e ao seu espírito aventureiro ver se esta ponte é para você. 15º lugar, a ponte suspensa de Gaza. Tenho que admitir que é bom viajar pelo mundo para falar sobre vários tipos de pontes que você encontrará em todos esses lugares diferentes. E desta vez, vamos ao Nepal, onde você encontrará a ponte suspensa de Gaza. Esta ponte muito estreita está localizada a uma grande altura acima de um rio que corre por baixo dela. No entanto, ela foi construída não apenas para as pessoas atravessarem, mas também para o gado, muito importante que os habitantes do país transportam pela ponte. Por um lado, é claramente resistente o suficiente para lidar com o gado, mas por outro, é muito alta e é conhecida por ter muitas rajadas de vento, o que deixa aqueles na ponte muito nervosos. Mesmo assim, tenho que dizer que eles fizeram essa ponte para durar, e embora parecesse um pouco frágil, ela se manteve firme até agora. 14º lugar, Ponte dos Macacos. No Vietnã, você encontrará o que é chamado de Ponte dos Macacos. Essas passarelas foram construídas sobre rios ou desfiladeiros para ajudá-lo a passar, mas você não verá nenhum feito moderno da arquitetura nessas estruturas. Não há metais resistentes ou concreto duro e você pode apostar que elas não são aprovadas pela Anvisa. Sim, você ouviu certo, não há materiais modernos nessas pontes, o que já indica que são perigosas, pois a maioria das pessoas quer saber que há materiais resistentes sob seus pés, mas aqui você não terá isso. Essas pontes muitas vezes consistem em apenas um pedaço de tronco e tem apenas um corrimão fazendo com que os cruzadores estendam um braço para equilíbrio, mas às vezes essas pontes dos macacos podem nem ter corrimão, o que não é algo que muitos de vocês gostariam de atravessar. Mas é preciso notar que, ao contrário de muitas pontes que falei antes, esses tipos não são feitos para serem atravessados por grandes veículos ou semelhantes. Isso foi feito para aqueles que atravessam rios no Vietnã e que não teriam estradas ou pontes para atravessá-los de outra forma. Quanto ao motivo pelo qual são chamadas de Ponte dos Macacos, ninguém realmente sabe. A crença mais comum é que, devido à forma como as pontes foram construídas, você tinha que ser ágil como um macaco para poder atravessá-las, o que é um pouco insultuoso, mas também mostra ainda mais o quão perigosas as pontes podem ser se você não tiver cuidado. O governo está lentamente substituindo as pontes dos macacos em todo o Vietnã por estruturas de concreto. E isso provavelmente é o melhor, porque existem maneiras mais fáceis e melhores de fazer pequenas pontes para atravessar rios e afins. 13º lugar, Ponte Trift. A Ponte Trift é uma ponte suspensa exclusiva para pedestres nos Alpes suíços, que se estende por quase 180 metros. E embora as vistas sejam absolutamente deslumbrantes, você pode sentir que uma rajada de vento pode te fazer cair, o que imediatamente a torna digna desta lista. A uma altura de 100 metros e 170 metros de comprimento, está posicionada acima da região do Glaciar Trift, tornando-se o local perfeito para as pessoas apreciarem as vistas, o perigo e a presença geral da Suíça. Podemos argumentar que o verdadeiro perigo da ponte reside nos lugares ao seu redor, e com isso quero dizer que apenas para chegar à ponte é preciso fazer uma caminhada de 1h30, o que também significa que você terá que fazer a mesma caminhada de volta. Assim, o termo aventura ao ar livre seria uma descrição justa de fazer parte dela. A outra razão pela qual citamos a área circundante da ponte como perigosa, e não somente ela em si, é que a estrutura está sempre mudando. E com isso quero dizer também do aquecimento global. Em 2004, uma ponte suspensa foi colocada nesta área para conectá-la ao Glaciar Trift, mas ao longo do tempo o aquecimento global fez com que a ponte não pudesse alcançar seu destino. Portanto, em 2009, a nova ponte Trift seria construída e outras soluções foram aplicadas para garantir que chegassem onde queriam. Mas se ela pudesse se mover uma vez, talvez pudesse se mover novamente. 12º lugar, Ponte Kawarau. Construída no século XIX, a Ponte Kawarau
é uma ponte suspensa na Nova Zelândia e permite atravessar o rio Kawarau para chegar aos campos de ouro do Central Otago, ou seja, uma ponte muito importante. Mas há outro momento monumental com esta ponte que ainda não mencionamos. É o berço do bungee jumping. De fato, foi o primeiro local comercial de bungee jumping do mundo. Não é o que se espera de uma ponte, mas não só foi o primeiro, como ainda está em funcionamento hoje. Se quiser fazer parte da história, pode ir a esta ponte e saltar para ver como é a sensação. Ou não, pode ficar no sofá como eu vou fazer. Isso nos leva ao aspecto assustador desta ponte. Devido a ser uma ponte suspensa, possui um tipo diferente de sistema de suporte em relação à ponte de pilar de entradas anteriores. Embora as pontes suspensas sejam perfeitamente capazes de fazer todas as coisas de uma ponte, isso não significa que não tenham certas vulnerabilidades que poderiam ser exploradas se o momento chegasse. Além disso, olhe para a posição da ponte. Se algo desse errado, a frase "muito caminho para cair" seria apropriada para usar aqui. Isso nem menciona o risco do bungee jumping. Embora estejamos confiantes em suas habilidades, basta um cabo ruim e pluft. Ou neste caso, talvez um splash. 11º lugar. Ponte suspensa da Floresta Tropical de Montenegro. Agora vamos para o país da Costa Rica, onde uma ponte muito única aguarda por você. Para melhor ou para pior. Aqui eles querem que você explore lugares como a Floresta Tropical de Montenegro. E para fazer isso, precisamos ter uma experiência única, onde eles construíram várias pontes suspensas para ajudá-lo a caminhar entre as árvores. Essas pontes se tornaram facilmente uma das suas maiores atrações turísticas e muitas pessoas gostam de caminhar nessas pontes, pois podem ver vistas incríveis dentro e entre as árvores que não encontrarão em nenhum outro lugar, ou pelo menos em nenhum lugar próximo. Além disso, isso também permite que você esteja na floresta sem realmente ter que estar na floresta tropical, que, como todos sabemos, está cheia de insetos e outras coisas que ninguém quer em si. Então, onde está o perigo? Bem, elas são chamadas de pontes suspensas por uma razão. Elas são penduradas em alguma coisa e assim balançam você acima do chão, de maneira que muitos diriam ser precárias. Sem mencionar que se algo acontecesse com uma dessas pontes, as consequências poderiam ser bastante desastrosas. Agora, não estou dizendo que você não deve participar dessas pontes, muito pelo contrário, mas você vai querer ter certeza de que está fazendo a coisa certa, segurando onde precisa e não arriscando sua sorte pendurando-se sobre o lado. 10º lugar, Ponte de Danyang Kunshan. Vamos agora para uma ponte que é de fato assustadora, mas também é uma parte vital da China. De muitas maneiras, a ponte de Danyang Kunshan é uma surpresa para muitas pessoas, pois ela é, na verdade, parte da ferrovia de alta velocidade Beijing-Xangai. Antes levaria 4 horas e meia para viajar entre dois lugares que não vou tentar pronunciar, usando transporte público, mas isso foi reduzido para apenas 2 horas como consequência desta ponte. Parte da razão para isso é que a pista e a ponte têm mais de 160 quilômetros de comprimento. A ponte fica a cerca de 30 metros do chão, com um vão de 80 metros, portanto, é alta, larga e capaz de suportar um trem enorme em cima dela. Para dar a você um melhor contexto de quão incrivelmente enorme esta ponte é, em termos de sua construção, a jornada da ponte passa por canais, rios, arrozais baixos, lagos e terrenos desiguais, bem como por grandes cidades e vilas. Isso significa que há muitas coisas que precisam ser planejadas em torno e através a fim de chegar ao destino pretendido. E também custou cerca de 8 bilhões e meio de dólares para ser construída, o que não é exatamente uma pequena coisa. Então, por que é assustadora? Bem, como você pode ver em algumas de suas fotos, ela paira sobre a água em alguns pontos e se ocorresse um descarrilamento, o resgate seria quase impossível. Além disso, ter uma pista de ponte de 160 quilômetros como esta é legal em termos de engenharia, mas também é um grande fator de risco à medida que o tempo passa, porque não deve ser fácil olhar e manter essa ponte. Mas, pelo menos por enquanto, todos podemos nos maravilhar com essa maravilha da engenharia. Antes de continuarmos com este vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo incrível e deixe seu like agora para então continuarmos com este conteúdo. 9º lugar, Kianyasi Double Helix Bridge. Primeiro de tudo, entendo que provavelmente pronunciei essa palavra errado, mas tudo bem, faz parte da vida. Esta é a ponte de tubos de concreto mais longa do mundo, construída a 2.500 metros acima do nível do mar, com 1.811 metros de comprimento, 24,5 metros de largura e 36 vãos de ponte. Isso é muita informação. É a primeira ponte a usar concreto de fibras de aço
como material estrutural, tornando-se uma parte importante do primeiro túnel de dupla hélice de alta velocidade da China, atrás da montanhosa autoestrada Yangtze Expressway, na cidade de Yi'an, no sudoeste da província de Sichuan, na China. Embora seja justo dizer que provavelmente eu misturei várias dessas palavras, o governo chinês precisava construir essa ponte para ajudá-los em suas rodovias. Você deve saber que a ponte também tem um apelido bastante curioso de montanha-russa, e não é difícil entender o motivo. Afinal, você vai estar girando o volante em uma direção ou outra, dependendo de qual direção você estiver indo na ponte. Deve ser um trabalho para o seu pescoço não apenas para ir nesta coisa, mas também para continuar indo várias vezes. Objetivamente, a ponte é uma conquista da tecnologia, sim. Construir uma ponte desse tamanho não é exatamente fácil, e como eu mencionei anteriormente, houve muito trabalho envolvido na construção dessa estrutura. Portanto, devemos ser capazes de apreciar essa conquista da engenharia. Mas se você for nela, precisa ser cauteloso, senão vai estar em apuros e possivelmente voar para fora de uma ponte muito curva. Eu não quero isso para você. 8º lugar, Ponte do Lago Pontchartrain. A Ponte do Lago Pontchartrain é uma ponte que fala por si só em termos de perigos para as pessoas que possam estar nela. Nos primeiros dias de Nova Orleans, quando a cidade estava crescendo a uma taxa rápida, as partes norte e sul do território eram divididas. Ir de norte a sul ou vice-versa era uma dor de cabeça devido ao lago, e isso já seria motivo suficiente para construir a ponte. No entanto, o problema é que ela tem cerca de 38 quilômetros de comprimento, e você tem que estar disposto a atravessá-la em uma única vez, caso contrário, lidará com uma infinidade de problemas. A ponte é tão longa que os motoristas realmente perdem a visão da terra por um trecho de 12 quilômetros, e os motoristas têm sido conhecidos por congelar por algum tipo de falso medo de afogamento, momento em que a polícia teve que escoltá-los para fora da ponte. Acredite ou não, até mesmo bebês nasceram na ponte, uma vez que as grávidas não conseguem chegar a tempo no hospital. Você pode pensar que isso afastaria as pessoas, mas não é verdade. Na verdade, as pessoas a levaram em bandos e até tiveram que expandir a ponte em 15 metros mais tarde. No entanto, esta ponte não é para todos, e como resultado é perigosa se você não estiver familiarizado ou apenas não souber se pode percorrer os 38 quilômetros completos da ponte. Tópico bônus do nosso Planeta Mistério. Agora é com vocês, nossos telespectadores. Qual a percepção de vocês dessa imagem que recebemos de seguidores? Sinistra, né? Acham que é real ou não? Deixem suas respostas nos comentários abaixo. Adoramos essa interação. 7º lugar, Ponte do Desfiladeiro Real. Com 292 metros de altura acima do selvagem rio Arkansas, a Ponte do Desfiladeiro Real é a ponte suspensa mais alta dos Estados Unidos e também já deteve o recorde de ponte mais alta do mundo de 1929 até 2001, quando foi ultrapassada por outra ponte na China. Bem, o que vem fácil e vai fácil, como dizem. O que pode surpreendê-lo, porém, é que apesar de seu tamanho, ela tecnicamente não levou muito tempo para ser construída. Além disso, foi construída em 1929 e levou apenas cerca de 6 meses para ser concluída. Falando em trabalho rápido, enquanto seu valor de construção em termos de tradução seria de milhões de dólares em 1929, teria custado apenas cerca de 350 mil dólares, mostrando a verdadeira diferença entre antes e agora. Mas aqui está outra reviravolta para você. Ao contrário da maioria das pontes que você verá nesta lista, esta não foi feita para ser uma ajuda em termos de viagem ou mesmo para chegar a um lugar difícil de alcançar. Em vez disso, esta ponte foi feita como uma atração turística. Também ajudou o tráfego para levar as pessoas para um parque de diversões nas proximidades. Então você pode dizer que toda a área foi construída para fins de entretenimento. E se você ainda não acredita nisso, em apenas certos momentos em que podemos usá-la e de certas maneiras você pode entrar nela, já que outros caminhos para chegar até a estrutura estão fechados. Veículos maiores como caminhões nem sequer são permitidos. E se você pode argumentar facilmente que essa é a verdadeira razão pela qual está nesta lista, já que ela não foi feita para lidar com todos os veículos, e argumentavelmente não é o melhor tipo de ponte, já que é uma armadilha para turistas mais do que qualquer outra coisa. Além disso, você já viu aquele desfiladeiro que a ponte atravessa? 6º lugar, Ponte Uben. Atravessando um lago em Myanmar, a Ponte Uben pode parecer apenas mais uma travessia de madeira precária, o que de fato é, mas essa ponte histórica é feita de restos de um palácio real, o que a torna épica à sua própria maneira. A construção da ponte de madeira foi concluída em 1851, após 3 anos. Ela foi feita em uma leve curva
e é suportada por mais de 1000 pilares de madeira que foram martelados no fundo do lago raso. Só se pode imaginar o quão trabalhoso isso foi, já que eles tinham que se certificar de que cada pilar estava firmemente enraizado no lugar e não podia se mover antes de ir para o próximo, sem mencionar o trabalho de mover os pilares de onde estavam antes para o lago, colocá-los em pé e depois martelá-los. Com 1.200 metros de comprimento, a ponte improvisada é surpreendentemente longa para uma ponte de madeira sem corrimãos, adicionando ainda mais perigo. Mas você acha que isso afasta os turistas? De jeito nenhum. Na verdade, esta é uma das atrações turísticas mais populares de Myanmar. Aparentemente, a ponte à noite é realmente bonita para tirar fotos. O problema é que o porquê é de madeira e tem cerca de 170 anos tem recebido muitos reparos. Alguns dos pilares de madeira mencionados anteriormente tiveram que ser substituídos por concreto, então a ponte não é a mais segura. Certifique-se de saber disso quando caminhar sobre ela. Quinto lugar, Passarela da Copa das Árvores de Taman Negara. Neste ponto, você não pode deixar de se perguntar se as pessoas estão mesmo tentando com pontes. Observe a passarela da Copa das Árvores que você encontrará na Malásia. Ela tem a largura de apenas uma única pessoa, mas esta passarela mede 518 metros de comprimento. Um único pranchão de madeira, alguma malha de metal e uma corda trançada são tudo que o mantém acima de um emaranhado de galhos de árvores nos quais você cairia, o que para registro seria mais de 30 metros em termos de queda livre. Esperamos que você entenda o quão perigoso é, mas caso contrário, daremos mais detalhes. A passarela da Copa das Árvores está sob supervisão total do Departamento de Vida Selvagem e regras e regulamentos são impostos para garantir a segurança dos turistas. Apenas pense sobre isso por um momento. Esta é uma ponte tão potencialmente perigosa que precisa ter pessoas supervisionando-a para garantir que nada aconteça com quem a atravessa. E, no entanto, as pessoas andam sobre ela livremente e felizes. Quarto lugar, Ponte do Capitão William Moore. Esta ponte no Alasca é facilmente uma das mais perigosas ao redor, e por isso quero dizer por padrão, já que a ponte do Capitão William Moore, no Alasca, é construída sobre uma falha geológica. Para deixar claro, os engenheiros sabiam do risco disso e garantiram que ela fosse ancorada de uma forma que garantisse que, se ocorresse um terremoto, não seria arrancada da montanha. Mas quando uma ponte inteira está tremendo, você realmente acha que isso importa? Conta para a gente o que faria em uma situação dessa. Terceiro lugar, Ponte Eshima Ohashi. Dê uma olhada na ponte Eshima Ohashi. O que acha? Se pensa que não há como ser seguro, então vocês seriam um dos muitos que hesitaram em ir na montanha-russa da ponte do Japão. A construção da ponte foi iniciada em 1997 e a ideia foi garantir que ela pudesse permitir que navios comerciais passassem com segurança pelo lago abaixo. Se você está curioso para saber a que altura a ponte chega, é uma subida de 43 metros até o topo e depois você tem que descer, o que é divertido, mas há mais detalhes aqui. Isso inclui o fato de que há caminhos na ponte para as pessoas andarem ou pedalarem para cima e para baixo. Há outro nível de perigo lá, mas às vezes você só tem que se perguntar o que as pessoas estão pensando quando fazem essas coisas. Segundo lugar, Ponte Iya Kazurabashi. Agora, para ser justo, há muitas pontes nesta lista que são honestamente mais seguras do que aparentam. E o único perigo real é se algo realmente ruim ou inesperado acontecer. Mas para esta ponte particular no Japão, você pode ser a causa de sua própria morte. Não olhe para ela como um todo, mas para os painéis que compõem o caminho onde você caminha. Você percebe alguma coisa? Sim, as tábuas que formam a passarela estão espaçadas. Algumas têm apenas alguns centímetros, enquanto outras têm quase 30 centímetros de distância. Isso significa que se você der um passo errado, pode se machucar seriamente ou pior ainda. Há corrimãos para se segurar, mas isso realmente importa quando você pode tropeçar e cair? Primeiro lugar, Ponte de Petri. Se você quer ver uma versão turbinada da última ponte, bem, aqui está. Esta fica na Ucrânia e é uma das pontes mais básicas que você pode encontrar por aí, com cordas e tábuas de madeira, e isso é praticamente tudo. Ah, e eu mencionei que ela fica sobre um desfiladeiro de mais de 1.200 metros. E quanto ao vento? Bem, eles são conhecidos por se transformarem em furacões de vez em quando, o que significa que a ponte vai balançar e tremer. Se você cruzar essa ponte, é melhor segurar bem. Isso é tudo do nosso mundo das pontes por hoje. Agora me conta aí, já atravessou uma ponte que o deixou com muito medo?
Qual dessas pontes você não atravessaria nem por R$1 milhão? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E como sempre, se você gosta de conteúdos como este, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades do nosso planeta mistério. Não se esqueça também de curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo!